Fala galera, bom dia a todos aí. Dando andamento no nosso material aí, né? Nós vimos no último vídeo aula aí, até seguindo a apostilinha nossa aí, módulo 2. Nós vimos a África, aspectos naturais, tá? Agora vamos dar andamento aí, a África, aspectos humanos. Primeira coisa aí que eu preciso que vocês façam, né, é pegar o material, certo? Então, corre aí, pega o material aí e vamos folheando ele, esse material juntos, para a gente poder entender de maneira mais fácil essa matéria aí, certo? Então vamos lá, galera. África, aspectos humanos. Primeira coisa, eu disse para vocês no finalzinho do último slide, do vídeo anterior. Não podemos esquecer as matérias sobre os aspectos naturais do continente africano, porque eles vão influenciar diretamente tanto nos aspectos humanos quanto nos aspectos econômicos, né? Os aspectos econômicos fica para a próxima aula, nós vamos ver aí que é o módulo 4. Então vamos focar agora África, aspectos humanos. Primeira coisa, galera, o que a gente vai observar aí? O continente africano, como eu tinha dito nas últimas aulas, ele é dividido aí por 54 nações, né? 54 países. Muitos desses países, eles vivem em tribos. A gente vai ver até um pouquinho isso mais aprofundado lá na frente. Essas tribos, elas são totalmente isoladas do mundo, né? Desse mundo que nós conhecemos aí. É uma característica interessante desse continente aí que a gente vai estudar mais, aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides aí. Esse continente também ele possui uma grande diversidade cultural, né? Com aproximadamente aí mais de 2.000 línguas, né? É, aproximadamente aí 8.000 dialetos. Então a gente vai perceber que é um continente muito diversificado. Nós vimos que ele é diversificado nas questões naturais, vamos ver que ele também é bem diversificado nas questões humanas, certo? Vamos prestar atenção, galera. Essas questões naturais vão influenciar nas questões humanas, que vão influenciar nas questões econômicas, certo? Então, nós estamos falando de um continente com uma grande diversidade cultural, tá certo? A imagem aqui ela mostra muito bem o que eu acabei de dizer para vocês aí, né? Esses traços culturais que eu acabei de dizer, eles podem ser observados nas vestimentas, nas roupas, na culinária, na música, né? Entre outras características que diferenciam esses povos africanos aí, né? Essas tribos africanas. Porém, né, nós não vamos focar aí no nosso estudo em questões culturais. Nós vamos focar, sim, em outros aspectos demográficos. Quais são aspectos demográficos? Nós vamos estudar o que nesse continente, né? Nós vamos focar mais no que nesse continente aqui, nos aspectos humanos. Nós vamos estudar sobre o crescimento vegetativo, nós vamos ver a distribuição populacional do continente africano, nós vamos ver sobre a urbanização, nós vamos ver as condições de vida e também nós vamos ver, por fim, né, lá no finalzinho, sobre a diversidade étnica do continente africano, certo? Então vamos lá. Primeiro tópico aí, crescimento vegetativo, pessoal. Diferentemente do restante do mundo, né, o continente africano ele teve uma questão histórica para poder entender essa dinâmica populacional dele, né? Diferente do restante do mundo, ele teve uma descontinuidade, né, de aumento ou de crescimento populacional. Para isso, vocês peguem aí o gráfico, né, lá na página 275, para a gente poder entender isso aí melhor. Olha só, o que mostra o gráfico? Né, de 1750 a 1850, a gente vê, ok, que teve uma diminuição do crescimento populacional do continente africano. Né? De 1650 até 1750 ele cresceu, né? Cresceu um pouquinho, mas cresceu. Mas depois a gente observa que, principalmente de 1750 a 1850, essa queda ela foi brusca. Né? O que aconteceu no continente africano que diminuiu a população? Né? Já para vocês já irem entendendo. O continente africano é um continente pobre. Eu já falei para vocês. Continente pobre, país pobre, a maior parte da população é formada por jovens. Agora, a taxa de natalidade ela vai ser alta ou ela vai ser baixa? Ela vai ser alta. Opa, mas como que a África pode ser um continente que já passou por um processo de diminuição populacional?
né? Então, a gente vai ter que voltar na questão histórica, né, de acordo com o gráfico que eu vou explicar agora. São os três motivos que contribuíram para que a população africana ela diminuísse um certo período de tempo aí. Olha só, os três motivos. Primeiro foi o tráfico negreiro, pessoal. O que aconteceu nesse tráfico negreiro aí, né? Muitos homens, né, principalmente os homens, eles eram retirados do continente africano e levados para onde? Para o continente americano, né? É a época da escravidão. Então, automaticamente, esse grande número de homens migrando do continente africano, continente americano, desculpa, sendo levado como escravos, contribuiu muito para que diminuísse a população africana. Agora, uma coisa puxa a outra, olha só o segundo tópico, a queda da natalidade. Automaticamente, se eu tenho uma quantidade pequena de homens, né, isso vai contribuir para que tenha uma baixa taxa de natalidade. Né? Quer dizer, o número de filhos, nessa época, ele também era muito pequeno. E o terceiro tópico, morte de pessoas, né? Conflitos através da escravidão. A gente sabe que essa escravidão, ela não era feita de maneira pacífica, né? Os negros, eles criavam uma resistência. Então, nessa resistência, muitas vezes através de conflitos, contribuía para quê? Para a morte de pessoas. Então, esses são os três tópicos que, durante um certo período, na questão histórica, a população africana ela diminuiu, certo? Mas, né, vamos dar continuidade aí. Aconteceram algumas mudanças, pessoal. A partir do século XIX, né? O que aconteceu? O que acontece com a população africana? Ela volta a ter um crescimento. Olha lá, a partir de 1900 e 1950. Primeira coisa que aconteceu lá em 1900. Primeiro, tráfico negreiro mais difícil e caro. Então já começa lá a abolição da escravatura, né, a escravidão ela vem terminando no mundo, onde ainda persiste em acontecer, o preço dos escravos ele é muito alto, então acontece que essas dificuldades contribuem para que a população africana ela não saia dos seus países de origem, né? Elas fiquem ali dentro do seu próprio continente. Eles não migram para outros países, nem da América, nem de outro local, né? A partir de 1950, o que acontece aí? Olha lá, desenvolvimento da medicina, né? Então, a medicina ela começa a avançar, principalmente vacinas, né? A área de saúde ela avança no combate a epidemias. Isso contribui para quê? Para que a população consiga viver um pouco mais de tempo, né? Isso acaba contribuindo para que a população cresça, né? Então, automaticamente, a população, a taxa de natalidade ela aumenta, porque tivemos lá a abolição da escravatura, né? A população ela fica dentro do seu próprio território, certo? E a segunda questão é o avanço da medicina. Automaticamente, com o avanço da medicina, a taxa de mortalidade ela diminui, a população consegue viver um pouco mais de tempo, né? Só que vai aparecer alguns problemas que nós vamos ver mais à frente. É claro que isso vai contribuir para a aceleração do crescimento vegetativo, né? O número de nascimentos ele é muito alto, ele consegue solucionar os problemas na área de saúde, acaba influenciando diretamente o quê? O crescimento populacional do continente africano. E em 1980, o que acontece? Né, nós conseguimos observar a queda da taxa de natalidade, né, de fertilidade e natalidade. Isso justamente por quê? Porque os métodos contraceptivos, métodos na área de saúde, eles continuam avançando, automaticamente contribui muito, né, para que diminua esse crescimento vegetativo aí. Só que a gente vai perceber que esse crescimento vegetativo, apesar de ele ter diminuído um pouquinho, não vai contribuir muito que a população diminua não, viu, pessoal? Vocês vão perceber até mais pro finalzinho que a população da África, ela é a segunda maior população do mundo, né? Nós temos o terceiro maior continente do mundo em questões territoriais e ele é o segundo maior continente mais populoso do mundo. Ele só perde para quem? Para a Ásia, só perde para o continente asiático. Então, de 1980 para cá, teve uma queda na taxa de natalidade? Sim, né, no crescimento vegetativo. Porém, isso não contribuiu muito para que a população começasse a diminuir, não. Muito pelo contrário. A gente pode observar que já tinha falado anteriormente, a maior parte da população africana é formada por jovens. Então, isso significa que o crescimento vegetativo ele é o quê? Ele é alto, né? A população ali cresce muitas pessoas, a taxa de natalidade ela vai acaba sendo muito alta. Então,
Hoje ainda a África é o segundo continente mais populoso do mundo. E a tendência para o futuro, vocês vão ver até no videozinho que eu coloquei no finalzinho, que a população africana ultrapasse a população asiática. Aqui nós temos a pirâmide etária, né? Já vimos a pirâmide etária nas séries anteriores aí. Essa pirâmide etária aqui vai ser típica de praticamente todos os países do continente africano, salvo lá algumas exceções, alguns países que não se encaixam nisso daí. A gente observa o quê? A base da pirâmide muito larga, né? O topo muito fininho, quer dizer, o número de idosos é muito pequeno. Então isso representa o quê? Um país subdesenvolvido. Sempre que vocês verem essa pirâmide etária com a base mais larga em relação ao resto da pirâmide aí, a gente já sabe que nós estamos nos referindo a um país, ou no caso agora, né, população de um continente subdesenvolvido. A taxa de natalidade, ela vai ser o quê? Muito alta. Dando andamento aí, distribuição populacional e urbanização, né? Então, lá no primeiro slide eu falei para vocês, não esqueçam das questões naturais, porque essas questões naturais vão influenciar diretamente a distribuição populacional, vai influenciar também nas questões econômicas, né? Então, nós vamos ver agora como que se distribui a população africana, né, dentro do seu território. Então, vamos ver lá. Primeiro, população absoluta e população relativa. Não vamos confundir isso daí. Na apostila não tem isso aí, eu só coloquei para vocês recordarem e não esquecermos, que é importantíssimo isso daí. População absoluta é o número total de habitantes, certo? Então, nós temos aí aproximadamente na África 1,3 bilhão de habitantes, certo? Esses números, galera, pode dar diferencinha de fonte para fonte. Então, isso aqui são números aproximados, certo? E nós temos aí os países mais populosos: a Nigéria, a Etiópia, o Egito, a República Democrática do Congo, a África do Sul, a Tanzânia e o Sudão. Tá? Então, número absoluto, número total de pessoas dentro do continente africano, 1,3 bilhão de habitantes, o que vai representar a segunda maior população do mundo. Se a gente fazer uma comparação, né, de 7 bilhões de pessoas que nós temos no planeta Terra aí, quase a metade dentro do continente asiático, né? Você vai pegar a China, né? A população da China, ela é enorme, é a maior população do mundo. Agora vamos ver aí como é que se distribui essa população, né? O próximo tópico aí, nós vamos falar sobre população relativa. Então, como que fica a distribuição, né, populacional dentro do continente africano? Temos que recordar das questões naturais, né? Então, para isso, para ficar mais fácil para nós aí, vocês vão pegar o mapinha na página 278 e vamos observar aí, né, as áreas mais claras. Vocês estão observando que são o quê? São áreas de difícil ocupação humana, né? Vocês vão observar que isso aqui são áreas desérticas, por exemplo, são áreas que é mais difícil do ser humano habitar. Agora, as partes que estão mais marronzinho aí, mais escuro, vocês podem perceber que são as áreas de maior ocupação humana. O que acontece nessas áreas aqui que vão contribuir, né, para poder ter maiores concentrações, né, sem dúvida. Nós vamos encontrar aqui o Vale do Rio Nilo, só quem tiver alguma dúvida, anota isso daí que é importante, onde está as maiores concentrações do continente africano. Então, no Vale do Rio Nilo, nós vamos encontrar também uma grande concentração populacional no Golfo da Guiné. Lembrando que o Vale do Rio Nilo, o Golfo da Guiné e os outros que eu vou dizer agora aqui, nós já estudamos lá nos aspectos naturais. A população também vai se concentrar muito lá nos lagos da porção oriental, né, lá do lado leste. Nós vimos sobre esse lago aí, o Lago Vitória, por exemplo, é um deles, né, o maior lago de origem tropical do mundo. E alguns pontos isolados da área litorânea, né, onde nós encontramos as maiores aglomerações populacionais desse continente aí. E aqui na apostila não tem, mas eu coloquei aqui também para vocês, posso colocar para vocês aí também as áreas industriais. Porém, são pouquíssimas as áreas industriais do continente africano. A gente vai estudar mais para frente sobre os aspectos econômicos, mas vocês vão ver que a África é um continente que tem grande parcela, a maior parte, né, na PEA, a população economicamente ativa da sua população está nas áreas rurais, né? Então, são poucos os grandes centros industriais desse continente aí. Agora, as menores concentrações, pessoal, ainda no mapinha da página 278.
Quais serão essas áreas de difícil ocupação humana? Sem dúvida serão as áreas desérticas, né? Aquelas áreas com relevo mais elevado, nós vimos que tem algumas áreas com relevo mais elevado no continente africano, e, sem dúvida, aquelas áreas com menores concentrações industriais. Então, automaticamente, essas áreas não terão ou não passaram pelo processo de urbanização, então, automaticamente serão áreas de difícil ocupação humana, né? Não tem nenhum atrativo, então a população automaticamente não vai migrar, não vai fazer ali, né, o êxodo rural. No slide anterior ainda, galera, já passei aqui, mas vamos esquecer, tá? População relativa é o número de habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, 34 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é muito mal distribuída a população africana, ela é muito irregular. Agora nós vamos dar andamento aí, a continuar falando aí sobre essa distribuição populacional e urbanização, vamos falar um pouquinho também sobre os tipos de cidades africanas, mas para ficar mais fácil o entendimento de vocês, eu coloquei esse mapinha aqui que vocês não têm na apostila, certo? Prestem bastante atenção, galera. Olha lá, regionalização África branca e África negra. Então, do ponto de vista, usando como característica as questões populacionais, humanas do continente africano, nós dividimos ela em duas, África branca e África negra. Aqui na legendinha, aqui, vocês podem observar no mapinha que está lá, norte da África, né, e a África subsaariana. Esse norte da África é a África branca, também pode ser chamada de África setentrional. Não esqueçam disso, porque depois na prova pode cair com esses termos aí. Então, a parte norte do continente africano é onde tem a maior parcela da população formada por brancos, tá certo? De origem islâmica. Outro nome que pode vir falando sobre essa África aí, tá? Então, o norte da África pode se chamar aí de África branca, África islâmica, tá certo? Porque a população que migrou para cá é uma grande parcela de árabes. E também pode ser chamada de África setentrional, que refere-se à parte norte. A parte que está de verde, vocês estão observando que é a maioria do continente africano, nós temos a África subsaariana, né? Então, abaixo desse norte da África aí, nós temos a África subsaariana. A África islâmica, pessoal, é formada por brancos. A África subsaariana é formada por negros. A maior parcela da população são negros, certo? Observem que é a maioria. A partir de agora, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem ainda um pouco mais sobre essa distribuição populacional e urbanização desse continente aí. Vamos lá. Olha lá, cidades africanas, a região subsaariana. Tá? Essa palavra subsaariana, galera, ela vem de sub, né, abaixo. Então, é a região que está abaixo do Saara, né, do deserto do Saara ali, já que a parte norte, né, a África setentrional ou islâmica, vocês observaram que já está, né, bem onde pega ali o deserto do Saara. Então, para a gente poder entender aí, né, sobre as cidades africanas da região subsaariana, olha só, da África negra, nós vamos ter que levar em consideração aí três grandes tipos de cidades, né, que nós podemos observar nessa área ali. Tá? Primeira coisa, a população ali, a maioria é negra, tá certo? Quais são os três tipos de cidades que a gente pode observar aqui? Nós vamos ver as feitorias, tá? As cidades interiores e aquelas cidades industriais, uma por uma. Questão importante que vocês já estão vendo aqui no slide, né? A origem dessa colonização foi o quê? Europeia. Vocês vão estudar, ou já estudaram história, a África passou pelo processo de colonização, né? A gente não vai poder esquecer isso daí. E depois ela teve o processo de descolonização, né? Então, muitos traços das cidades africanas, da parte subsaariana, elas são de origem o quê? Europeia. Vocês vão ver que depois em outras áreas aí tem muita cultura islâmica. Então vamos lá. O que são as feitorias, as cidades chamadas de feitorias? Essas cidades aqui são grandes cidades portuárias, têm grande função comercial, porém nas últimas décadas elas vêm se destacando muito como grandes centros econômicos e administrativos desse continente aí. Tá? Então essas são as feitorias, onde nós encontramos grandes portos, né? O outro tipo de cidade aí que nós encontramos
nessa parte subsaariana do continente africano. As interiores. Essas interiores aqui, pessoal, elas possuem uma função comercial, porém elas se desenvolveram a partir de antigos povoados e feiras, né? Então, feiras que existiam, aquelas feiras foram crescendo, foram aumentando os povoados, então automaticamente foi dando origem a essas cidades interiores aí. Hoje, atualmente, né, ela tem também grande função administrativa, né, embora o comércio é a principal atividade dessa área aí. Agora, as questões aí, as cidades industriais, né? O que a gente percebe nessas cidades industriais aqui? Sem dúvida alguma, ela está relacionada à exploração de recursos minerais e energéticos. Vocês vão perceber que no continente africano nós não temos muitas indústrias de outros ramos que não seja do ramo energético ou da mineração, né? E muitas dessas cidades industriais aqui vêm se transformando nos últimos anos em grandes centros econômicos, políticos e também administrativos. Então, essas são as três características aí principais, os três tipos de cidades que nós encontramos na África subsaariana. Olha lá. Agora vamos ver a organização do espaço. Continuamos falando aí sobre a distribuição populacional, tá, pessoal? Não vamos perder o ritmo aí não, tá? Não perder o raciocínio não. Organização do espaço urbano. Vocês já viram lá atrás, naquele mapinha que eu mostrei para vocês, nós temos duas Áfricas. Então, nós temos a África Islâmica, Setentrional do Norte ou África Branca. Dentro dessa África subsaariana, islâmica, que já é a parte norte, não confundir, eu acabei de falar para vocês sobre a África subsaariana no slide anterior. Agora eu estou falando sobre a África da parte norte, certo? Nós encontramos ali, né, dois tipos de divisões ali relacionado ao espaço ou organização urbana aí, tá? Nós temos a Medina e nós temos a Cidade Nova, tá? Observem que essa Medina já está relacionada o quê? Com o mundo islâmico. Qual que é a diferença entre as duas, pessoal? Tá certo? Primeiro, ó, influência islâmica. Não vamos esquecer isso daí. Pode, é claro, ter em algumas dessas duas cidades, principalmente na Cidade Nova, alguma influência europeia, né, influenciando ali, né, a influência dos islâmicos ali. Claro que pode acontecer. Então, vamos lá. Medina, por exemplo, é uma organização de espaço urbano muito antigo, né? Ele foi criado por antigos religiosos. Eles possuem muralhas, mesquitas, ruas estreitas com intenso comércio, né? Porém, com habitações pobres, tudo sem nenhum planejamento. A gente vai ver muita pobreza nessas medidas aí. Para ficar mais fácil para vocês, imagens da página 280. A primeira imagem aí mostra Marrocos. A gente observa essa imagem aí, dá até a impressão que nós estamos falando do Oriente Médio, né? Do mundo árabe. Realmente é o mundo árabe, mas dentro do continente africano. Outro tipo de organização do espaço urbano do continente africano é a Cidade Nova. Essa Cidade Nova aí, ela é bem mais moderna, né? Ela já possui um pouco de influência europeia, então os europeus acabam tendo uma influência ali dentro, né, acaba interferindo em algumas questões ali. Então a gente pode perceber que são ruas mais largas, né, tem um pouco mais de infraestrutura, começa a ser um pouquinho mais diferenciada em relação à Medina. Continuando aí. Olha lá, agora nós vamos ver a influência europeia na África Negra, certo? Então, como é a influência europeia, a organização espacial urbana do continente africano na parte da África Negra, também chamada de África Subsaariana. Ela vai se dividir em três, tá? O centro, o bairro rico e os bairros pobres. Isso aqui tranquilo, né? Todo mundo já sabe quais vão ser as características aqui, né? Tranquilo. Agora, o centro, o que seria essa parte, né, do centro aí? É onde se concentra o comércio, né, o serviço, a administração pública. Normalmente, é onde vai estar toda a parte administrativa, né, dentro das cidades ali africanas. Nós temos o bairro rico, o próprio nome já diz, né, ela já vai possuir aí, ocupado principalmente por, né, brancos, e possui melhores construções, possui
melhores condições financeiras, melhor infraestrutura. E nós temos os bairros pobres, automaticamente ele é ocupado pela maioria negra, né? E a gente observa o quê? Formação de favelas, né? Onde está a população mais carente ali, ou seja, as construções ali são precárias e as condições também são bem precárias. Então, dentro da influência europeia e na África negra ou subsaariana, não vamos esquecer isso, nós observamos esses três tipos de organização espacial urbana da África aí. Dando continuidade. Galera, urbanização, tá? Vamos falar agora sobre a urbanização. Como que é a urbanização do continente africano? Eu já falei anteriormente que a maior parte da população africana ela reside nas áreas rurais. Então a gente vai perceber que a urbanização, né, da África, ela não é tão grande assim, ela está chegando aí a cerca de 54%. A gente observa que tem muita gente que ainda reside nas áreas rurais, né? E o êxodo rural nessas cidades ela vem acontecendo aí no ritmo bem lento, né? A industrialização desse continente ela é o quê? Ela é tardia, né? Ela chegando muito tarde. Tem países do continente africano que ainda estão vivendo a primeira revolução industrial, ou nem se adequaram à primeira revolução industrial, né? Só para a gente poder entender aí. E grande parte da urbanização desses países aí, apesar de ser lentamente, ela é recente e formam grandes aglomerados. Às vezes, um ou outro país que consegue se industrializar, então viram aqueles formigueiros humanos, né? Acaba sendo ali é, recente, mas a população migra num ritmo muito acelerado. Isso vai gerar o que nós já sabemos, já estudamos em matérias passadas: graves problemas sociais e ambientais, né? Nós estamos falando, pessoal, do continente mais pobre do planeta Terra, né? Então, a urbanização, apesar dela não ser muito rápida, eu digo, nesses 54 países, né, do continente, ela não é uma urbanização que acontece num ritmo rápido, eu digo, em número de países, e onde acontece, a população migra de maneira o quê? Acelerada. O êxodo rural ele é intenso. Isso acaba contribuindo para que aconteça vários problemas, tanto sociais quanto ambientais. E isso, é claro, que vai influenciar diretamente no próximo slide que nós vamos ver aqui, que é condições de vida, né? Só de eu falar para vocês anteriormente que nós estamos falando do continente aí que possui, né, os maiores problemas sociais e ambientais do mundo, né, a gente já consegue entender que é um continente problema, sem dúvida, né? A gente observa nesse continente, pessoal, altas taxas de analfabetismo, né, muito alto. A, as questões educacionais do continente africano estão entre os piores do mundo. Altas taxas de mortalidade infantil. Vocês já sabem, vimos no ano passado, que você viu alta taxa, principalmente de mortalidade infantil, já pode assimilar que aquele local é um local muito pobre. Baixa expectativa de vida. Tem país africano que a expectativa de vida chega a 50, 60 anos. Se a gente for levar em consideração os países mais ricos aí, já estão chegando a 80, até mais de 80 anos, né? Olha só, 40 piores IDHs do mundo, quase todos são africanos, né? Quer dizer, é um continente problema, é um continente que possui muitos problemas, tanto sociais quanto ambientais. No caso, nós estamos vendo aqui agora, né, problemas mais de origem social. Se for para a gente levar em consideração os problemas ambientais, a gente vai ver lá falta de saneamento básico, né, o que vai contribuir para um outro problema, que é o que, né, a falta de assistência médica hospitalar, que vai contribuir para doenças, né, a gente já sabe disso. E se vocês pegarem o mapinha lá na página 281, vocês vão observar lá, olha lá só, taxa de mortalidade infantil. E olha só, se a gente for fazer uma pesquisa mundial, vocês vão perceber que vários países africanos estão entre os países com maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. Então, é sem dúvida um continente problema. Dando continuidade aí, vamos agora para a diversidade étnica, tá? O que significa a palavra etnia, pessoal? Não vamos esquecer.
A palavra etnia, ela serve para designar ou diferenciar os grupos humanos que nós temos no nosso planeta, né? Então, esses grupos étnicos estão distribuídos por todos os continentes, porém, a África é um dos continentes que tem o maior número de diversidade étnica do mundo. Olha só, são aproximadamente aí, ou mais de 8.000 etnias, né? Essas etnias, vocês já viram anteriormente, elas são influenciadas muito pelo colonizador, né? Pelos europeus, por o principal colonizador desse continente aí, né? E existe um grande problema dentro desse continente, nessa diversidade étnica aí, pessoal. Tem que entrar até um pouquinho na questão histórica, né? A gente sabe, eu falei anteriormente, que a África ela foi um continente que passou pelo processo de colonização e depois passou também pelo processo de descolonização. E esses grupos étnicos, né, muitas vezes lá, formado por tribos, eles possuem a sua cultura, né, própria. Sua cultura ali, ela é única. Muitas vezes a cultura de uma tribo não é igual a de outra tribo. Porém, quando os europeus eles colonizaram a África, eles criavam fronteiras e muitas vezes essas fronteiras eles tinham que unir diferentes grupos étnicos dentro de um mesmo espaço, né? Eles não estavam preocupados ali se eles iam dar certo ou não. Simplesmente eles iam delimitando o território que eles até então teriam colonizado e iam agrupando grupos étnicos, tribos, né, de diferentes características culturais e mais tarde, o que que acontece? Vem o processo de descolonização. Quando acontece esse processo de descolonização, o que que essas tribos, esses grupos étnicos, eles fazem? Eles começam a entrar em conflito. Conflito por quê? Muitas vezes pela questão territorial que foi deixada pelos europeus. Esses conflitos, né, eram todos derivados de quem? Do colonizador europeu. Então, vocês podem observar aqui no slide, né? Olha lá. Quando os europeus colonizavam, né, a continente africano, eles organizavam territórios de acordo com seus interesses e não respeitavam as fronteiras tribais. Então, simplesmente eles uniam pessoas, etnicamente dizendo, de culturas diferentes, sem levar em consideração essa questão. Depois do processo de descolonização, ele muitas vezes não foi pacífico, né, entre essas tribos, né, entre esses grupos étnicos aí. E esses conflitos étnicos, pessoal, ainda existem até os dias de hoje, tá? Ainda, infelizmente, a gente consegue observar isso daí, até mesmo pelos meios de comunicação. Continuando aí, organização social. Como que nós vamos organizar as questões sociais do continente africano? A gente vai dividir ele de duas maneiras, possui duas estruturas. Nós temos os clãs e tribos. O que que são os clãs, galera? São terras comunitárias, né? Elas possuem traços linguísticos e culturais únicos, quer dizer, próprio dela ali, né? Também possui normalmente um chefe nessas tribos, né? Vamos ter ali o quê? Chefes tribais. Então, vocês vão dar uma lidinha na página 284 para vocês entenderem melhor o que é esse clã e essas tribos aí, tá? Os clãs, na verdade, eles são formados por antigos grupos religiosos. São líderes religiosos que vão comandar esses clãs aí, clãs. Agora, as tribos, ela já é formada, né, por aldeias ali, como se fossem as aldeias indígenas, né? Então, tem ali o chefe, vai passando ali de pai para filho. Só que uma questão importantíssima, tá? Depois vocês podem ler com mais atenção na página 284 o que é esse clã e essas tribos aí, tá? Não precisam preocupar que eu não vou aprofundar isso aqui na nossa prova, mas eu quero que vocês entendam que esses clãs e tribos são tipo de povoados, de populações que eles não reconhecem, né, o Estado. Para eles não existe lá governo, prefeito, não existe nada disso. São tribos que vivem, tribos e clãs aí, principalmente essas tribos que vivem totalmente isoladas do mundo, né? Elas não levam em consideração essas questões aí. Esses clãs aí, né, eles acabam tendo um pouco mais de contato com o mundo ocidental aí, digo, em questão principalmente pelos europeus aí,
E eles vêm nos últimos anos aí sofrendo, né, uma grande diminuição, principalmente dos seus costumes, no caso, a religião, né? As principais religiões que nós temos aí dentro desse continente africano, nas questões tribais aí, é o animismo e o fetichismo, né? Esse fetichismo e esse animismo, vocês vão dar uma lidinha também na página 285. Não precisam, não precisa, tá, se preocupar, que eu não vou perguntar sobre isso aí na prova, mas é interessante vocês darem uma lidinha aí, certo? E o que que vem modificando muito, né, essa questão religiosa dessas tribos aí, da cultura, tanto dos clãs quanto dessas tribos, é sem dúvida, ainda hoje, com a modernização, né, com o avanço tecnológico, com esse mundo globalizado que nós estamos vivendo aí, sem dúvida alguma, isso está modificando, né, a cultura deles. Então, vem crescendo muito o número de islâmicos, né, e de católicos, né, tanto o cristianismo quanto o islamismo, ele vem crescendo muito dentro dessas tribos aí, desses clãs aí, por influência europeia e também por influência islâmica, né? Então isso vem contribuindo muito para que venha diminuindo, né, os adeptos das suas religiões que são originadas, né, por muito tempo aí. No mapinha da página 285, vocês podem observar ali, né, a expansão do islamismo. O islamismo que hoje é a religião que tem o maior número de adeptos no mundo. Continuando aí.
Bom, pessoal, o que representa esse videozinho aí, né? Vocês estão observando ali, né? É até interessante esse vídeo, porque ele refere-se aí não só, né, ao continente africano, mas todos os outros. Claro que o nosso foco é a África. Observem aí que a tendência, né, do futuro é que a população africana ela seja a mais numerosa do mundo, né? Isso é derivado do quê, né? A falta de investimentos governamentais, alta taxa de crescimento vegetativo, né? Então, vários problemas que a gente observou que tem dentro desse continente aí, a tendência para o futuro é que eles persistam. Então, a maior parte da população é formada por jovens. Alguns países vêm se industrializando ultimamente, contribuindo para que esse crescimento vegetativo diminua. Porém, a maioria dos países ainda vivem do setor primário, né? Então, a tendência é que a taxa de natalidade ela ainda seja alta, continue crescendo, contribuindo para que possa ter a população até maior do que o continente asiático. Bom, pessoal, eu espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, já sabem, chama lá no WhatsApp, nós tiramos aí, tá certo? Até a próxima.